Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certinho por aí? Eu espero que sim. O vídeo de hoje é um vídeo de leituras do mês de maio. Maio foi um mês que eu li assim ensandecidamente. Tem HQ, tem um monte de livro pequeno? Tem, mas assim, totalizou 19 leituras e o mês não acabou ainda, tá? Estou gravando este vídeo antes de acabar o mês, mas vai acabar amanhã, tá? Então, eu creio que eu não vou ler nenhum livro inteiro, ainda tô com 2 leituras em andamento, mas acho que não vou finalizar, tá? Antes de eu contar pra vocês tudo que eu li, eu quero pedir que você se inscreva no canal se não for inscrito, ative as notificações, deixa o like no vídeo e compre com o meu link da Amazon, que você me ajuda, tá? E não paga nada mais por isso, pode comprar qualquer coisa, o link vai estar na descrição do vídeo, tá bom? Vamos lá, gente, eu tava separando os livros aqui pra mostrar pra vocês e fiquei pensando, nossa, eu li esse livro esse mês, parece que já faz tanto tempo que eu li, né? Uma coisa tão engraçada. Mas o primeiro livro que eu li no mês, então, foi O Torto Arado. Foi a indicação de uma seguidora lá do Instagram, né? Eu até tenho que fazer novamente, eu acho. Não sei se já tá na época, eu tô fazendo todo mês alguém escolher uma leitura pra eu ler, né? E a deste mês foi Torto Arado, que eu já queria ler há muito tempo. E eu estava super curiosa com essa história, tá? Eu não amei, não favoritei, mas foi um livro que eu gostei. Conta a história de 2 irmãs que tiveram um grande trauma da infância, né? Elas foram mexer com uma faca, deu ruim ali. E aí a gente vai conhecendo a história delas, tá? Com quem elas vão se relacionando, a vida que elas levam nesse lugar, as características de cada uma. É um livro interessante, um livro nacional, assim, muito bom. Acho que todo mundo deveria ler. É, sim, realmente muito bom. Mas, assim, o final não me surpreendeu, assim. Eu entendo o porquê das pessoas gostarem tanto, mas, ao meu ver, não faz tanto jus ao hype, tá? Em se tratando de trama mesmo. Agora, em se tratando de uma história brasileira, fez super jus, tá? O próximo livro que eu li, eu já tava enrolando há muito tempo esse livro, eu apoiei no Catarse, e é A Dança da Floresta. Esse é um livro que eu gostei bastante, inclusive eu acho que eu favoritei, deixa me ver, não tô nem falando das notas pra vocês, né? Torto Arado eu dei 3,5, Dança da Floresta eu dei 4,5 e favorito. Foi uma história que me cativou muito. A história de algumas irmãs aqui, elas entram num portal, assim, numa parede, numa porta no quarto delas e vão pra outro reino, que é um reino lá que tem todo tipo de criatura, tanto do bem quanto do mal, e aí vai acontecendo várias e várias coisas. Eu acho que eu contei um pouquinho melhor nos vlogs, tá? Lembrando que tem vlog de leitura 2 vezes na semana, tá tendo 2 vlogs por semana, e eu conto, assim, das minhas impressões, conto um pouco da história de todos os livros que estão aqui, tá? Então, se vocês querem uma coisa mais detalhada, vocês assistem o vlog, tá? Aqui, o Leituras do Mês é mais um resuminho, né? Então, eu consegui me conectar bem com essa história, já tô ansiosa pra que a Wish publique a continuação, porque eu quero voltar pra esse mundo, é muito gostosinho, assim, super recomendo pra vocês. O próximo livro eu dei nota 4, foi uma grande surpresa, porque eu não tinha nenhuma expectativa com esse livro, eu tava bem, assim, qualquer coisa, sabe? Que foi o Tight, da Holly Black. Esse livro, gente, foi escrito há 20 anos atrás, foi o primeiro livro que ela escreveu já nesse mundo de fadas, do povo do ar. E é uma fantasia urbana, né? A gente tem uma protagonista aqui que vive no nosso mundo real, e ela começa a encontrar coisas estranhas e tal, mas ela, desde a infância, ela já sentia que ela era diferente, ela tinha uns amiguinhos que ela achava que era meio imaginário, mas não era, pequenininho, sabe? Enfim, e aí depois ela encontra um carinha ali que precisa de ajuda, ela acaba ajudando ele, e a vida dele está super conectada, ela acaba descobrindo quem ela é na realidade, e foi bem legal, sabe? Pra quem não estava esperando nada, eu sei que as pessoas criticam bastante, acho que não tem nada demais, mas pra época que foi escrito, gente, eu achei assim que, ó, a Holly Black escreveu super bem esse livro, viu? E já temos a continuação, que é Valente o nome, então já deve estar quase chegando. O próximo livro eu dei a nota 3, tá? Que é um livro da coleção Romances de Hoje, que é uma coleção que eu adoro. Esse daqui é o Pequena Ilha da Escócia. Eu gostei muito da ambientação numa ilha da Escócia, aquela coisa aconchegante, né, intimista. Eu acho bem legal.
Lá não escurece, parece-me que as pessoas dormem, pelo menos no verão, eu acho, não sei. Ou é no inverno? Não sei. As pessoas dormem, assim, na claridade mesmo. E aqui a gente tem uma protagonista que tem que voltar lá pra cidadezinha onde ela mora e revisitar os pais. O pai, né? Porque a mãe já morreu, então ela tem um grande problema ali nesse fato da morte da mãe. Tem os irmãos. E ela é assistente jurídica, eu acho, alguma coisa assim. E ela acaba se encontrando melhor em outra profissão ali naquela casa, né, onde ela voltou a morar. Tem um romance que eu não curti, tem zero química. Tem uma coisa que a autora faz muito, que é triângulo amoroso, e aqui tem triângulo amoroso, e ela sempre deixa a gente na dúvida em qual dos carinhas a mulher vai ficar, né, e isso aconteceu aqui. Eu sabia que ia se repetir desde o começo. Mas, assim, é um livro bom, mais por conta disso do que pelo romance, mas o foco não é romance, a gente sabe, então não deixa de ser bom, mas não é o melhor que eu li da coleção, tá? Próximo livro foi a nota 3 também, é um livrinho assim bem pequenininho, Uma Carta de Amor, foi escrito pela Brittany Cherry, que é super conhecida, e pela Candy Steiner, que eu não conheço, mas sei que é uma autora de romance, tá? É um livrinho de poesia, de poemas, de cartinhas, de mensagens, tá? Super nostálgico. Eu li super rápido também, né? Destaquei alguns que eu gostei mais, mas não é algo que faça tanta diferença, não é algo que eu leia muito. Então, assim, foi legalzinho de ler, mas não, assim, recomendo e não recomendo pra vocês, porque, né, não tem muito o que ler realmente, né? É só poeminhas, tá? Aí o próximo livro eu dei a nota 4,5, eu acho, porque eu li o outro livro da autora e eu amei. Aí eu pensei, quero ler tudo que essa autora escreve. E aí peguei para ler O Tempo de Reacender Estrelas, que é um livro muito legal também. Aqui é uma mãe de duas meninas, elas vão fazer uma road trip para ver se elas se conectam, porque uma tá indo mal na aula, a outra tá, sabe, sofrendo bullying, então ela tá muito distante delas. Ela também ganhou a conta do emprego dela. E o pai das crianças não é presente, então uma confusão que tá acontecendo ali. Então elas pegam o motorhome do avô e vão andando, tá? Vão ver a aurora boreal e é muito legal ver elas voltando a se reconectar. Eu marquei várias coisas também. Não é tão bom quanto o outro, porque o outro eu me identifiquei mais, então era uma coisa mais pessoal, por isso que eu curti tanto. Mas ele também é muito bom, fala sobre maternidade. Tem coisas aqui, ó, trechos muito legais também. Então, assim, qualquer um dos dois livros da autora eu indico pra vocês. E queria muito que a Gutenberg publicasse mais livros, porque perfeita essa mulher, tá? Agora, o próximo livro eu dei nota 4, que foi Em Fogo Alto, que foi um livro que me surpreendeu muito, porque não leio Young Adult, tá? Não gosto muito daquele mimimi adolescente, aquela coisa de ensino médio e, sabe, adolescentices, tá? Não é um preconceito? Não, é porque eu tô muito longe disso, tá? Então eu não me identifico mesmo, eu acabo me irritando. Mas aqui a nossa protagonista, ela tem uma filhinha pequena, ela tem uns 17 anos, acho que ela tem uma filhinha de 2 anos, então aí a gente já tem uma outra problemática. Ela gosta muito de cozinhar, ela mora com a avó, ela tem um problema ali com o pai. Então, assim, tem várias outras coisas acontecendo. Tem um romance, mas é bem slow burn, coisa bem devagar, sabe? Eu acabei gostando bastante desse livro. Dá uma fome, tá? Mas a protagonista, ela é a Emone. Ela é muito centrada, muito focada, muito madura pra idade dela. Então, assim, por isso que eu gostei tanto dela, sabe? E ela ama muito essa filhinha dela. Então, a gente vai vendo ela tentando se dar bem na vida, estudar, tentando fazer todas as coisas ao mesmo tempo que ela é mãe. E ela é neta também, né? Então, ela pensa muito na família dela. Então, bem legal esse livro. Aí, eu li o livro da Tag do mês de maio e eu dei uma 3,5. Gente, não sei onde está a nota. 3,5, tá? Que é A Pequena Loja de Venenos. Esse livro vai sair depois pela HarperCollins, tá? O que temos aqui? Temos no ano de 1800 e alguma coisa? Ou estou enganada? Não lembro a data exatamente, tá? 1791. A gente tem duas histórias aqui, uma no presente e uma no passado. No presente, a gente tem uma protagonista que acaba de descobrir uma traição do marido. E aí, ela parte para viajar
na viagem que era comemorativa deles de 10 anos, ela vai sozinha, tá? E aí lá ela tá passeando, tá pensando na vida, o que ela vai fazer da vida, ela encontra um senhor ali que convida, é um tipo um guia turístico pra fazer coisas ali, que convida ela pra ir até o Tamisa, é rio? É, né? E pra procurar coisas antigas que o rio traz, sabe? É uma coisa que tá todo mundo fazendo, ela a princípio não se interessa muito, mas ela acaba indo, tá? E aí ela encontra um vasinho, um vidrinho com um desenho de um urso, acho que é. E aí ele fala pra ela que não sabe muito bem, mas que é uma coisa muito antiga e tal. E aí ela começa a pesquisar sobre isso. Por quê? Porque ela se formou em história e tal, ela gostava muito disso, né? De antiguidades e de coisas que historiador faz. Só que ela acabou negligenciando muitas coisas da vida dela por conta do marido. Então ela não seguiu com a profissão, trabalha na fazenda dos pais e tal. E lá, nesse ano de 1700, a gente tem uma protagonista que a mãe dela era dona de um boticário que fazia, né, remédios e tal, acabou morrendo, enfim. E ela tornou esse boticário dela um negócio escondido e para fazer venenos. Então, muitas mulheres encomendam venenos para, né, dar fim a maridos, irmãos, pais, enfim, né? E ela acaba repassando esses frascos, né, contendo alguns venenos que ela mesma fabrica, tá? Essas histórias vão se conectar em algum momento? Vão, mas não era exatamente o que eu esperava, do jeito que eu esperava, tá? Não tem grandes plots, grandes revelações. Tem um só, eu acho, mas não é, assim, tudo aquilo. Então, assim, tava indo muito bem. Podem ver que essa premissa é maravilhosa, mas depois me deu uma desandada, tá? Então, eu acabei não dando uma nota muito alta por conta disso. O próximo livro eu dei 3,5, que é O Nevoeiro de Shadow Sands, o segundo volume da série da Kate Marshall, do Robert Bringham, né? Antes a gente tinha a Erica Foster, agora a gente tem a Kate Marshall. Aqui ela tá mergulhando com o filho dela ali numa represa e encontra o corpo de um garoto. E aí ela denuncia, né? Fala que encontrou e tal, e ela acaba entrando ali naquela investigação. A mãe do menino pede pra ela ajudar, porque agora ela é uma detetive particular, né? Ela ajuda nas investigações e ela acaba se embrenhando ali. E tem muita coisa no meio desse negócio ali nessa represa, ali nesse nevoeiro de Shadow Sands. Esconde muita coisa, tá? Achei um livro bem bom também. Claro que não foi, né, cheio de plots, maravilhoso e surpreendente, mas é sempre uma leitura boa. Robert Brindes eu gosto, é tipo um conforto pra mim, sabe? Eu sei que eu vou gostar, que eu vou ler rápido, então assim, não tem erro, tá? O próximo livro, eu li 2 HQs, daí tá, eu passei por um período assim, meio depressivo nessa semana em que eu li essas HQs, no final de semana, até conversei no vlog com vocês sobre isso e tal. Eu achei que era uma crise de ansiedade, mas conversando com outras pessoas eu descobri que era acho que um quadro de depressão, não sei. Enfim, eu não tinha vontade de fazer nada, de ler nada, absolutamente nada. Mas eu queria criar conteúdo pro vlog, então eu me pressionei a ler HQs, tá? Então eu li O Conto da Aya, que eu nunca li o livro, tá? Só li HQ. É muito bonito, olha só. Só que é uma coisa, assim, bem pesada, né? Muito injusto o que eles fizeram com as mulheres aqui. Essa cena é uma das cenas que eu sempre falo que eu acho bem impactante, né? Porque as aias, elas engravidam pra gerar um filho pros senhores, né? Elas ficam um tempinho ali na casa e as mulheres talvez não possam dar, eu não sei qual é o motivo, né? É uma história resumida. E aí, aqui a mulher do cara tentando sentir o que é dar à luz ao filho que vai ser deles, olha. Então, ela tá atrás ali, as amigas segurando a mão dela, mas a outra que tá sofrendo, né? Então, é meio que isso. Eu gostei bastante de conhecer essa história. É muito interessante, muito bem feita e impactante, né? Talvez eu não tenha aproveitado tanto por estar meio fora do ar, mas gostei. Aí eu li também o Bonnie, que tava aqui encalhado na minha estante. E eu achei tão fofinho, gente. O Bonnie é tão queridinho. São 3, na verdade, né? Na verdade, eles são primos. Tem um que é dinheirista, que era o prefeito da Bonneville, onde eles moravam, e foram expulsos lá porque esse carinha ali, ele só fazia falcatrua. Aí a gente tem o Fone Bonnie, que é o nosso protagonista, esse bonitinho aqui, que é sempre... Ele é muito queridinho, muito gentil, quer sempre apaziguar tudo. E a gente tem o outro, que eu esqueci o nome, Smiley Bonnie?
não sei, que ele é muito engraçado e é atrapalhado e sim, e eles acabam se perdendo, eles descobrem um outro vilarejo, um outro lugar aqui e acabam se perdendo e tem muitos perigos ali, ó. Tem uma senhorinha e ele se apaixona e eles acabam fazendo parte desse lugar ali, é um quadrinho bem extenso, mas muito legalzinho, eu gostei bastante. Quero já comprar os outros volumes, porém eu sei que é um pouco caro, né? Então tem 400 e poucas páginas, gente. Então vou esperar aí, quando tiver uma promoção, eu com certeza vou continuar lendo, tá? Aí eu peguei pra ler, dei 3,5, O Último Adeus, tá? Por que que eu dei 3,5 pra esse livro? Eu esperava mais, falavam tão bem, assim, é um livro muito bom, é um livro reflexivo, para você pensar, para você analisar, né? Mas eu acho que conversa mais com quem ou passou por isso do luto, né? Porque aqui, o que eu imaginava antes desse livro? Era um livro, né? É um livro sobre suicídio, tá? Mas eu achava que o protagonista estaria nos contando a história, né? Quem tirou a própria vida. Mas não, é a irmã dele que tá contando a história dele. Então, acho que quem tem irmãos bem próximos, né? Eu tenho irmãos, mas por parte de pai. Então, a gente, apesar de se dar bem, a gente não é tão colado assim, sabe? Ou quem sofreu com luto de uma pessoa muito perto. Eu perdi meus avós já, mas assim, alguém muito próximo a mim, assim, né? Nos últimos tempos eu não perdi ninguém. Então, talvez seja por isso que eu não tenha me emocionado tanto com essa história, tá? Não tenha me tocado tanto. Mas é um livro muito interessante. Eu tava esperando algum motivo pra ele ter feito o que ele fez, alguma explicação, mas não teve. E talvez não tenha realmente uma explicação. É uma pessoa que tá com depressão, depressivo, não tem apenas um motivo, né, pra fazer isso. Então, acho que é compreensível também, né? Então, já li. Tava super encalhado na minha estante. Aí, eu li um outro livro que eu dei nota 3, O Bosque das Coisas Perdidas. Esse livro, ele tem uma ambientação, assim, uma atmosfera dark muito legal. A gente tem um bosque ali, tem a nossa protagonista mora perto, né, numa casa do lago, e ela sempre vai na lua cheia ali catar umas coisinhas que o bosque devolve, digamos assim. Uns entulhos, né? E tinha um menino desaparecido ali perto, tem como chama? Um acampamento para meninos rebeldes. Então, um menino desapareceu, já fazia 2 semanas. E ela achou esse menino. Levou ele pra casa, porque ele tava quase congelado, né? Tava vivo. Só que coisas estranhas estão acontecendo. Ela acaba se relacionando com uma outra menina que ela traz pra dentro da casa dela também. Aí tem um grupo desses meninos do acampamento. Então, assim, é uma história sombria, mas é adolescente, de qualquer forma. Eu esperava mais, eu esperava que ficasse mais focado nesse bosque mesmo, e coisas acontecendo lá dentro, mas não foi tanto assim, tá? Então, é meio previsível em algumas partes, se você prestar bem atenção, você consegue decifrar o que aconteceu nesse livro, tá? Então, assim, é um livro bom, tá? Mas não espere muita coisa, tá? Já aviso, tá? Aí eu li um outro livro que foi um thriller, eu dei a nota 3,5 pra esse, que foi Acerto de Contas. Foi um livro bem interessante. Sabe Rede de Sussurros? Você já leu Rede de Sussurros? Então, Rede de Sussurros é praticamente a mesma coisa que Acerto de Contas. É muito parecido, gente. Muito parecido. Aqui a gente tem um ambiente imobiliário ali, uma empresa, né? Do setor imobiliário. E um homem aparece morto. E aí, quem foi que matou? Será que ele se jogou? Será que alguém teve alguma culpa? E a gente tem 3 mulheres aqui, que são as protagonistas. A gente tem a, digamos, CEO da empresa, fundadora da empresa, mas ela já tá com seus 60 e poucos anos, já não trabalha mais tanto quanto antes. A gente tem uma diretora de projetos ali, que é casada, mas não está feliz no casamento dela. Ela precisa, sim, ter outras pessoas na vida dela. E a gente tem uma outra que é mãe solteira, acabou de ser demitida por esse cara, então todas elas tinham motivos, tá? Todas elas têm alguma relação problemática com esse cara, com esse James, e ele era aquele bonitão, né? E tem a esposa dele, e ele tem 2 filhas também. E aquele, assim, que conquista todo mundo, sabe? Que faz você se sentir importante cada vez que está falando com você. Ele é esse tipo de pessoa, só que ele acabou se transformando numa pessoa bem diferente. Ou ele sempre foi e as pessoas não viram, tá? Então ele criticava essa mulher, porque o marido dela tava com câncer, então ele queria que ela ficasse, né?
em casa mesmo, porque ele mesmo queria comandar a empresa, tá? Ele acabou se tornando sócio também da empresa. Então, a gente vai vendo, assim, é bem intrigante, você começa a voltar, né? Vai voltando alguns meses antes pra ver o que levou, né, a esse episódio. Gostei, não é tão surpreendente, maravilhoso, mas é um thriller muito bom. A trama tem uns thrillers muito gostosinhos de ler e você fica assim, ó... Ai, meu Deus, o que aconteceu nessa história? Então, sempre me prende, tá? Já estamos acabando, tá bom? Respirem aí. O próximo livro foi uma decepção. Eu dei nota 3, gente, mas olha, eu queria ter dado nota 5, tá? Era Uma Vez um Coração Partido. Eu fico muito triste de falar que ele foi uma decepção. O livro é ruim? Não é um livro ruim. O problema é que a minha expectativa, ó, tava nas nuvens, porque eu amei Caraval, tá? Eu li Caraval lendário. E ainda falta ler Finale, mas não estava publicado aqui, eu não leio inglês, né? Mas a Gutenberg vai republicar e eu vou reler. Mas eu tava esperando, assim, que fosse naquele nível. E é uma história um pouco diferente, é um spin-off. Tem personagens que apareceram nos outros, mas eu não lembro. E aqui a gente tem a história de uma menina, Evangeline Raposa. Ela era apaixonada pelo Luke, tá? E aí o que aconteceu? Ele vai se casar com a irmã postiça dela. E ela está de coração partido. Aí ela encontra uma porta, ela entra lá, é tipo uma igreja dos... Como que é o nome, gente? Já esqueci. Daí lá tem várias estátuas de várias pessoas, assim, entidades e tal. E ela acaba pedindo, né, pro príncipe de copas, que é o que realiza esses negócios de coração partido, impedir o casamento. Aí ele, em troca de 3 beijos, mas não nele, e ela faz um negócio lá, impede o casamento, todo mundo vira estátua, aí ela toma uma taça lá, todo mundo desvira de estátua, e ela é que vira estátua e depois dá tudo certo. Aí ela vai pra outro lugar, ela vai conhecer um príncipe, enfim, daí ao mesmo tempo que ela tava morrendo de amores por esse cara, ela já não fala mais dele tanto, sabe? E aí não tem muita química ela e esse príncipe de copas, porque a gente logo prevê que ali vai rolar alguma coisa, né? Porque não era um amor verdadeiro que ela tinha pelo outro carinha, né? E aí é muito... Aí tem uma rivalidade feminina muito grande entre ela e a irmã postiça. E irmã postiça, essa palavra repete tantas vezes nesse livro que fica chato. A gente já entendeu que é a irmã postiça dela. Fala só a irmã que a gente já vai saber que é postiça, sabe? Então, assim, muitos acontecimentos. Daqui a pouco tinha vampiro aqui. Assim, achei que não combinou. A autora meio parece se perdeu, misturou os plots. Não sei, gente. Me decepcionou, tá? Eu vou continuar lendo, claro, mas eu esperava ter gostado mais, então. Sinto muito informar pra vocês, tá? Aí eu li a continuação de uma trilogia que eu gosto muito, que é Aurora Arde. Gente, que eu pensava que esse livro ia ser mais morno, assim como quase todos os segundo livros de série, né? Eu geralmente gosto muito do primeiro, aí o segundo eu quase não gosto, e o terceiro às vezes eu gosto, às vezes eu não gosto. E esse aqui eu gostei no nível do primeiro, tá? Tem muita coisa acontecendo, inclusive tem mais coisa acontecendo do que no primeiro. Então, assim, muita ação o tempo todo. No final tem tanto plot, porque ele vai intercalando entre os personagens, né? A visão de cada um. Isso eu gosto muito, porque todo mundo que tá aqui desse esquadrão é importante pra história e é importante pra autora, né? Pros autores, né? Então a gente tem, né, claro, alguns que se destacam, mas todo mundo tem um protagonismo aqui. Então, isso que eu gosto muito. Cada um deles tem as suas peculiaridades, o seu jeitinho. Então, é bem legal de acompanhar. Vários perigos estão acontecendo, eles não param um minuto. E aí, no final, né, o que acontece? No final, ao invés de ter a visão, capítulos intercalando, tem o quê? Tem aqui, ó, a Scarlet daí, a Aurora daí, tipo assim, cada um tendo a visão do que tá acontecendo no momento. Então, você fica no final muito preso pra ver como que vai acabar essa história. Então, eu gostei bastante, tá? O próximo livro, aí eu comecei a ler livros que eu recebi da Arqueiro, daquele Mistérios em Série, que é uma coleção nova que a Arqueiro tá fazendo de mistérios, de Cozy Mystery. Cozy Mystery são mistérios que não são sangrentos, que são mais gostosinhos de ler. Não é exatamente um Agatha Christie, mas é um pouco parecido, sabe? A Agatha Christie foca muito ali na resolução do problema. Esses aqui não. Esse aqui expande para outras coisas, tá? Então, eu li A Espia da Realeza, tá? Que fala que a nossa protagonista é a Lady Georgiana. Ela é uma duquesa, mas eles estão tudo falido, tá? E ela é a 34ª na sucessão do trono, então ela tá muito longe, tá?
E aí ela acaba indo pra casa da família em Londres, eu acho que é, porque ela quer se sustentar, ela quer trabalhar, fazer alguma coisa, porque já que ela já passou da temporada dela de casar e ninguém quis casar com ela, então ela quer se virar, né? E aí ela acaba encontrando um outro carinha ali, acabam indo de penetra em alguns lugares, coisas acontecendo, até que aparece um cara morto na banheira da casa dela. E essa é a parte do mistério do livro, tá? Mas acontece só depois da metade. Então a gente percebe aqui que não é tão focado no mistério, é focado na vida dessa protagonista, nos anseios, nas vontades, né, do que ela vai fazer, também um pouco de romance. Ele lembra muito o clima de um romance de época, porque é em 1932, eu acho, então assim, tem aquele climazinho, tá? Já é uma série, isso aqui já vai ter, o segundo acho que já tá em pré-venda, vai ter até o terceiro lançado esse ano, eu acho, tá? É um clichêzinho de mistério, digamos assim, é um livro de conforto, tá? Não vai esperando que você vai encontrar uma grande resolução do caso, uma coisa assim mirabolante, que você não vai encontrar, tá? Nem é essa a proposta. Aí, também, desta coleção, eu li o Natureza Morta. Esse daqui foca mais no mistério, tá? A gente tem uma cidadezinha ali, um vilarejo, as pessoas são todas amigas e tal. E acontece que uma senhora, que era pintora, né? Mas ela é uma professora aposentada, todo mundo gostava dela, aparece morta com uma flecha. E aí é chamado o inspetor-chefe Gamache para resolver este problema. Então a gente vê ele interagindo com o pessoal ali dessa cidade, tentando resolver o problema. Esse tem vários plots, assim, e o final eu também não imaginava. Esse aqui é um pouquinho mais surpreendente, então eu gostei mais desse do que daquele, tá? E o último livro que eu vou mostrar pra vocês foi o livro do bate-papo deste mês, da leitura coletiva do Justi Clube, tá? Que é O Sol é para Todos. Fazia muito tempo que eu queria ler esse livro e conhecer a história. E é uma história muito interessante sobre racismo. Esse livro é um livro sobre racismo, tá? Com a visão das pessoas que são racistas, com a visão das crianças, com a visão das próprias pessoas negras, com a visão de quem é honesto, sabe? Aqui a gente tem o Atticus, que ele é um advogado que vai ter que defender um homem negro que foi acusado de estupro, tá? Injustamente. E assim, eu achava que ia ser bem diferente a resolução desse julgamento, no caso, mas a gente sabe que vida real não é, assim, mil maravilhas, né? Ele é narrado pela Scout, que é a filha dele, e ele tem 2 filhos, né? E ele é um pai, assim, excelente, sabe? Ele educa essas crianças muito bem, ele é amoroso, ele é gentil, ele trata todo mundo igual. Ah, gente, tem cada sacada aqui, cada frase legal, assim, que dá um tapa na cara da gente, que é muito legal, muito interessante, então... super recomendo a história pra vocês. O começo é bem chato, eu achei bem chato mesmo o começo, mas é livro de época, né? Livro clássico, então eu tentei colocar na minha cabeça que é assim mesmo. No começo você fica conhecendo só a história dos personagens, né, que estão ali ao redor, eles brincando, eles indo pra escola, coisas assim. Aí da metade, quando começa o julgamento, começa a ficar mais interessante. Mas é um livro, assim, que todo mundo deveria ler, é um livro bem, bem bom, e é um daqueles tipos de livros que deveriam ser obrigatórios nas escolas, né? Então, está lido. Gente, eu já estou sem fôlego e sem voz, minha garganta está seca, porque eu falei demais, mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, quero que vocês me contem o que vocês leram esse mês, qual foi o seu livro favorito, se você teve alguma decepção, se você tem vontade de ler algum desses que eu mostrei, tá? Vamos conversar nos comentários, que eu adoro saber a opinião de vocês, tá bom? Um grande beijo e até mais!